Quero começar fazendo este vídeo, obviamente, a partir da largada do confronto entre Norris e Piastri, a principal coisa do Grande Prémio de Singapura. E trago-vos estas palavras. Mensagem para quem segue a Fórmula 1 há pouco tempo. Lutar pelo Mundial significa trocar socos no ringue, um contra um, uma luta de boxe. Significa estar um contra o outro, sem ordens de equipe, e isso inclui também se eliminar para o bem e para o mal. Dá-se e recebe-se, como me disse pessoalmente Kimi Antonelli um dia. Isso é o que escrevi nas histórias antes, e é o que penso também sobre aquela situação inicial entre Norris e Piastri, e sobre as reclamações que ouvimos no rádio do time depois de Piastri, que vamos analisar juntos. Primeiro começamos pela largada, vemos o que aconteceu e vemos o que Norris fez certo, o que Norris errou, porque não fez tudo perfeito, e depois vamos analisar tudo juntos. Antes de começar, obviamente, lembro vocês de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, para não perderem nenhum vídeo que sai aqui no canal. Agradeço de coração todas as mensagens de apoio e os comentários. Digam-me também, obviamente, a sua opinião sobre o confronto Norris e Piastri, sobre a corrida de Verstappen, sobre a vitória de Russell, sobre o Mundial de Construtores da McLaren. Vamos falar de tudo juntos. Obviamente também sobre a corrida da Ferrari, mas vamos analisar passo a passo, episódio por episódio. E começamos justamente com o confronto Norris-Piastri. Vamos em frente. Vemos aqui na largada que Norris vê uma abertura e entra nela corretamente. Vai para a zebra. Encontra uma trajetória que neste momento não é favorável, mas depois se torna favorável tendo o interior para a curva 3. E vemos aqui que vai frear. Vai tocar também em Verstappen, neste caso Lando Norris. E aqui comete o erro para evitar danificar ainda mais a asa dianteira, que, no entanto, danificou a parte final da endplate esquerda, mas para evitar destruir completamente a asa, decide abrir o volante e vocês veem que vai tocar, dar este toque em Piastri, do qual certamente não ficou feliz com este toque. Ele também reclamou. Claro que queria uma troca de posições. Não é assim que se corre como é de jogador de equipe, digamos aqui, homem de equipe, mas galera, eles estão lutando pelo Mundial. Eu não me lembro de um Mundial na história da Fórmula 1 onde há dois pilotos que estão ambos lutando pelo Mundial até o final, onde um cede a posição para o outro. É normal que se chegue ao contato, é normal que haja toques, é normal também que se saia da pista como aconteceu. Por exemplo, Barcelona 2016, Hamilton contra Rosberg, ambos lutando pelo Mundial. Ambos chegaram ao contato e ambos saíram da pista. E se retiraram com a primeira vitória de Verstappen na Red Bull. Catalunha 2016. Portanto, é normal que estas situações aconteçam e me surpreende que um piloto que venceu vários títulos em categorias menores como Oscar Piastri se queixe desta forma de uma manobra de Norris. Agora, o que Norris errou? Norris errou neste caso aqui. Vamos ver juntos novamente. Quando tocou em Verstappen, neste caso ele apareceu em quinto. E depois, nesse caso, estava em terceiro. Vejam aqui que errou ao tocar em Verstappen. A manobra não é limpa. Não é como ele queria realmente fazer. E também arriscou danificar a corrida de Verstappen, que poderia ter danificado o difusor e então ver desaparecer, digamos, a sua corrida. Neste caso, no entanto, Verstappen não teve danos importantes. Deu este toque em Piastri, que não agradou, mas fazendo a parte da Fórmula 1. Pessoal, isso é o que alimenta a Fórmula 1. É do que a Fórmula 1 precisa para criar adrenalina, porque queremos ver batalhas reais na pista e não ultrapassagens com DRS. Portanto, gostaria de fazer esta introdução a este vídeo de análise da corrida de Singapura, começando por este episódio, porque é fundamental entender que quando se luta pelo Mundial há também os toques, porque agora chegamos a uma Fórmula 1 de ordens de equipe que, atenção, as ordens de equipe não estão erradas na Fórmula 1 e também essas agora fazem parte da tradição da Fórmula 1 para lutar pelo campeonato de construtores, para tentar conquistar esse objetivo. Mas pessoal, uma vez que a McLaren, neste caso, tem tanta vantagem sobre a equipe atrás no campeonato de construtores, agora os pilotos devem disputar na pista o campeonato de pilotos, porque o campeonato de construtores já conquistaram, venceram hoje. Parabéns à McLaren, aproveitamos este momento, parabéns à McLaren por ter conquistado o campeonato de construtores, porque afinal, conquistaram com muitas corridas de antecedência e fizeram uma excelente temporada. O carro é dominante, mas também devemos deixá-los livres para correr e então a manobra de um Lando Norris que muitas vezes é criticado
Eu também o critiquei várias vezes no passado por largadas erradas, por atitude errada, classificações erradas pessoal. Eu ainda me lembro do acidente em Jeddah, por exemplo. Erros banais, também no ano passado que a final venceu, mas bateu no muro na corrida em Singapura. Não nos esqueçamos disso. Norris, que muitas vezes no passado cometeu erros banais, hoje teve a coragem de tentar uma ultrapassagem sobre Piastri. Ele mostrou o que era necessário naquele momento, entendem bem? E com certeza a corrida de hoje correu bem para ele. Correu bem para ele. Fez uma boa corrida no sentido de que, de qualquer forma, esteve à frente do seu companheiro de equipe. Era o que Lando precisava para a sua batalha no campeonato de pilotos. Dito isso, vejamos também os títulos conquistados pela McLaren. 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024, 2025. Então é interessante ver como de 1998 até 2024, no ano passado, houve esse jejum importante da McLaren, que agora conseguiu preencher no ano passado com a vitória dos construtores e replicar, fazer o back-to-back, como se diz em inglês, este ano com a vitória do campeonato de construtores em 2025. Portanto, parabéns à McLaren por este objetivo. Mas isso não justifica que no DNA da Fórmula 1 devem existir as lutas na pista. Não vamos apelar para os rádios de equipe, reclamar, etc., porque senão acabamos por desnaturalizar este esporte. A propósito disso, vamos também ver as declarações de Piastri, pois são as mais importantes que depois ouvimos também durante a corrida. Vamos vê-las juntos. Estas são as declarações que Piastri fez. Ok, então estamos bem com o fato de que Lando em SP me jogou fora, digamos, me deu esta fechada e na McLaren disseram. Estamos analisando e te informaremos. Quer dizer, é também a resposta da McLaren que me incomoda, porque a McLaren faz de tudo para criar um ambiente tranquilo, mas quase esconde os problemas, entende? Não é como se houvesse um Toto Wolff de plantão que assume a situação como fez, por exemplo, em Barcelona 2016, dizendo falaremos sobre isso depois. Quer dizer, uma tomada de posição importante. De qualquer forma, não queremos tornar isso público, tudo bem, mas depois, em privado, falamos cara a cara, eu e Toto Wolff, com Nico Rosberg e Lewis Hamilton para uma comparação e nos confrontamos. Então ali você vê que há uma liderança clara. Na McLaren, talvez esse seja um pouco o limite da equipe. Não há essa tomada de posição de um homem de poder que está à frente da equipe, como havia na Red Bull com Christian Horner, como há atualmente com Toto Wolff na Mercedes. E Piastri, obviamente, continua reclamando. Sim, quero dizer, isso não foi muito em espírito de equipe. Quer dizer, não era muito um movimento em companheiro de equipe, mas tudo bem. E na minha opinião, Piastri deve amadurecer um pouco nesse aspecto, no sentido de que deve entender que em uma luta pelo Mundial até as fechadas, até dar uma esbarrada assim, uma batida entre companheiros de equipe quer dizer, é lícito, é aceito no sentido de que faz parte do esporte. Você leva, depois devolve. Como eu disse na mensagem e nas histórias, até Kimi Antonelli me disse no passado. Acontece de te darem umas batidas, acontece de te fazerem manobras que são incorretas, talvez até ilegais, que não são penalizadas. E se nada acontece, não há uma repercussão contra aquele piloto. O que você faz? Nada. Na próxima corrida você devolve mais forte. Mais forte. Kimi também me disse. Então isso significa que os pilotos têm isso na alma. Lutar de igual para igual na pista sem reclamar e sem apelar à equipe. E nesse caso, se eles recebem uma manobra que consideram incorreta, a devolvem na próxima vez ainda mais forte. E assim tem, digamos, o álibi de dizer: da última vez foi você que fez, não pode dizer nada, tem que ficar quieto nesse caso. É um pouco essa a mentalidade do piloto, que Kimi Antonelli também reafirmou quando competia nas categorias menores, e nós nos falamos frequentemente, e ele justamente me confirmou isso. Ele também me disse isso pessoalmente. Então, dito isso, que é a análise, digamos, mais importante da corrida, aliás, também mostro a vocês. Houve também o confronto do ano passado, lembramos, atenção, no México 2024, com o confronto na pista entre Norris e Piastri, que foi muito agressivo nesse caso. Dito isso, obviamente cada piloto puxa a brasa para a sua sardinha, então nesta corrida Piastri tinha que reclamar, ele o fez para tentar obter a posição, talvez outra vez Norris também o faça. A questão é que devemos ser menos reclamões, menos ficar ali, de fato,
confrontando a equipe para conseguir posições atrás e mais conseguir as posições na pista. Como nisso devemos dar crédito a Verstappen por ter várias vezes feito manobras incorretas e ter ficado do lado errado, sendo penalizado. Houve muitos episódios em que Verstappen foi controverso em suas manobras na pista, mas no final ele é alguém que não reclama muito nos rádios de equipe. Então isso é algo que aprecio em Verstappen, que é um pouco mais concreto nessas situações, um pouco menos chorão. Podemos dizer assim. Dito isso, vamos analisar um pouco a corrida e também as performances dos vários times, começando obviamente pela Mercedes com a vitória de Russell. Devemos obviamente parabenizar em Russell, que fez uma grande vitória, quinta vitória de sua carreira, e uma vitória obtida com o domínio da Mercedes nesta pista, graças, como dissemos ontem, à asa dianteira modificada. Então, com as novas partes de carbono que tendem a flexionar mais na reta, assim reduzindo a resistência aerodinâmica e, ao mesmo tempo, aumentando a incidência da asa dianteira quando se está em curva. Uma modificação que gostaria de dizer é 100% regular, foi validada pela FIA, pela Federação, então é uma solução genial da Mercedes. Genial, como definido ontem, na asa dianteira, porque conseguiram encontrar algo que os outros não encontraram. Porque se a Mercedes, lembramos, no início da temporada, estava atrás da Ferrari, ok, na luta pelo campeonato de construtores. Se quisermos, estava em quarto, ok, havia McLaren, depois Ferrari, depois Red Bull e Mercedes. Red Bull e Mercedes eram muito semelhantes no início do ano. Então a Mercedes teve esse crescimento, junto com a Red Bull, obviamente, e Red Bull e Mercedes cresceram muito. Ferrari, por outro lado, permanece sempre parada. Mercedes encontrou algo a mais que os outros não encontraram após semanas, meses de estudo. Ferrari introduziu a modificação da suspensão traseira, havia introduzido o novo assoalho, lembramos, elementos que não fizeram a diferença na pista, como o novo assoalho da Red Bull, que produziu em Monza, a asa dianteira da Mercedes trazida aqui em Singapura. Então há elementos concretos trazidos por outros times que trazem resultados, sucessos, melhorias, chamem como quiserem, e se vê na pista a diferença, e se vê na telemetria em mãos, se vê também como a dirigibilidade do carro, que é um tema-chave nesta temporada, enquanto Ferrari continua sendo o mesmo carro mediocre em todos os aspectos, digamos. Então, um carro que não se destaca em nenhuma característica, não é nem ruim em nenhuma característica, ou seja, não é o pior em alguma característica, mas permanece na média, como se costuma dizer. Mas quando você tem um carro médio, não vai bem em nenhuma pista, porque sempre haverá alguém melhor que você, que tem aspectos melhores que você naquela pista específica. E, portanto, nunca destaca as características do carro e a Ferrari, objetivamente, está fazendo a pior temporada do ano. Desculpem, da sua história, eu quis dizer. Pior temporada da sua história, porque terminou em sexto com Leclerc, sétimo com Hamilton, outra corrida anónima, totalmente anónima. Aliás, gostaria de destacar que Alonso chegou a 0,4 de Hamilton, porque Hamilton sofreu um problema nos freios. Vamos ver juntos também o rádio da equipe final que Hamilton relatou. Aqui está. O que disse Hamilton? Primeira vez que já tive um problema de freios, uma quebra de freios. Esta tem sido ultimamente uma situação difícil. Sinto muito. Perder pontos, mas eu tentei. Enfim, ele tentou. E aliás, eu ainda lembro daquela corrida em Silverstone, onde o pneu explodiu. Mas ele chegou ao fim, conquistando a vitória. Neste caso, é um problema nos freios que nunca aconteceu com Hamilton. E ele não conseguiu de qualquer forma tirar o máximo de desempenho. Mas pessoal, a performance da Ferrari hoje era lutar por um sexto ou sétimo lugar. Eles estavam lá com Kimi Antonelli, novato na Mercedes, que este ano deve melhorar, ou seja, Kimi deve aprender este ano, e ontem fez uma ótima qualificação, hoje fez um pouco mais. Kimi estava um pouco mais em dificuldade, mas faz parte, é normal nesta temporada de novato. E tem Leclerc, Hamilton e Antonelli lutando entre si, chegando a 33, 45, 80 segundos do líder. Ok? Essa é a distância. Leclerc ficou 45 segundos atrás de Russell, com Leclerc dizendo na quinta-feira: não esperamos vencer neste fim de semana, provavelmente não venceremos em todo 2025 com esta Ferrari, mas tenho uma certeza, neste fim de semana estaremos à frente da Mercedes. E ele ficou 45 segundos atrás de Russell e 12 segundos atrás de Kimi Antonelli, novato. Novato nesta temporada que ainda precisa aprender, primeira vez em Singapura com esta Mercedes. Então, primeiro, ou seja, ainda precisa aprender a otimizar ao máximo este carro, e apesar disso, então a Ferrari teve uma má performance. Isso é claro.
Vamos de qualquer forma analisar a largada dos dois pilotos da Ferrari, porque a largada foi muito boa. E depois quero acrescentar algo sobre o pit stop da Ferrari que precisamos dizer. Então, vamos ver a largada de Leclerc em particular e depois vamos ver também a largada de todos, porque há um aspecto que quero destacar sobre todos os pilotos. Vamos ver juntos Leclerc. Observamos que ele larga na parte limpa. Ok. Larga à direita, que é a parte mais emborrachada, e isso significa que você tem mais aderência na largada em comparação com aqueles que largam à esquerda, que têm menos aderência. Neste caso, vemos que a Ferrari larga com ambos os pilotos com pneus médios, e esta talvez possamos dizer que é uma pequena crítica, talvez diferenciando a estratégia como fez Verstappen ao largar com o macio, sacrificando um dos dois já que está atrás, coloca o macio em um, e no outro coloca o médio, tenta isso. Então com inint 07/40 não foi uma estratégia que funcionou porque vimos que não houve safety car e portanto a estratégia com pneus macios não valeu a pena, mas você poderia tentar fazer algo diferente. Se colocar logo à frente de Kimi, não sei, você poderia tentar fazer algo. E de qualquer forma, vimos aqui que Leclerc largou muito bem. Vamos ver juntos. Aqui temos Kimi à esquerda, ele vai por fora. E aqui Leclerc é muito habilidoso porque consegue tomar a posição de Kimi Antonelli. Neste caso, com pneus médios, ele ainda consegue se colocar à frente de Kimi. Então isso é muito. Lá na frente temos a disputa entre as duas McLaren. Então chapéu para Leclerc, que apesar de não ter um pneu mais macio, um soft, ainda consegue tomar a posição de Kimi e faz uma boa largada planejada sob medida. Por outro lado, temos Hamilton que largou na parte suja da pista, ou seja, à esquerda, e de facto largou um pouco pior em comparação com Leclerc. Vamos ver juntos também a largada de Hamilton para analisá-la. Vemos aqui que Hamilton largou decididamente pior, de fato. Perde a posição aqui para Leclerc, vemos logo na largada, não por culpa dele, mas porque realmente era difícil ali, havia pouca aderência. E vemos o espetáculo aqui na frente da ultrapassagem de Leclerc, feita no final por fora. Depois cobriu logo por dentro. Muito bem de Charles. Aqui Hamilton também tentou por fora, mas então Kimi manteve a posição nesse caso sobre Hamilton. Dito isso, talvez a Ferrari pudesse ter arriscado a estratégia, não mudaria nada com certeza. Não quero dizer isso porque é uma temporada fracassada da Ferrari. Qualquer coisa que você faça não muda a corrida, mas era algo diferente que poderia ter arriscado. Dito isso, vejamos também a largada vista de fora, pela visão externa frontal, onde quero destacar uma coisa: Verstappen arrisca com o pneu macio. Essa é uma manobra de coragem, ou seja, uma jogada que Verstappen fez ao colocar o macio na largada. É preciso coragem. Usou o macio, de fato. Vocês viram que ele começou com tipo 3-5 voltas. Agora não me lembro. Com este pneu macio e em comparação com Russell, que tinha um novo médio. Estratégia obviamente melhor média dura. Um macio em Singapura, clássico. E Verstappen teve coragem mais uma vez após a corrida de Baku, onde arriscou a estratégia montando o pneu duro na largada. Lembramos da corrida passada. Enquanto aqui em Singapura, ele arrisca novamente a estratégia montando o macio. Porque diz: eu largo na parte suja. Então este é um dado importante e corro o risco de perdição para as McLaren. Então, atenção, devo-me salvar de alguma forma. Qual pneu me garante mais aderência? O pneu macio. Certamente nos primeiros metros, o macio te dá mais aderência que o médio. Portanto, esta foi uma escolha visionária, na minha opinião, de Verstappen, que não compensou no stint em si, que ele fez na primeira parte da corrida, mas certamente compensou na largada. E de fato, vejamos juntos a largada aqui de Verstappen, que larga mal de qualquer forma, mas teria largado ainda pior com o pneu médio. E vemos aqui que Piastri foi até muito bonzinho, não atacou Verstappen no final, que conseguiu se defender, e de fato Piastri foi então atacado por Norris. E vejamos isso também do outro lado juntos, esta visão muito bonita. Vemos aqui que Norris pega o meio-fio da curva 1, e então se posiciona para pegar o lado interno. Aqui ele também teve sorte com o contato. Vemos isso aqui na curva entre Norris e Verstappen. Verstappen teve sorte de não ter consequências, digamos, disso. Mas então vimos alguns problemas da Red Bull durante o decorrer da corrida, principalmente na questão de gerenciar o freio motor e, portanto, também o downshift. O downshift, portanto, a caixa de câmbio. Houve vários problemas na gestão dos freios e da caixa de câmbio na Red Bull, que no final conseguiram gerenciar bem, e a Verstappen conseguiu alcançar seu objetivo, porque seu objetivo era chegar à frente das duas McLaren e conseguiu com o Norris à frente. Além disso, então ele também perdeu um pouco mais de pontos. Piastri perdeu um pouco mais de pontos, se quisermos, em comparação com Norris e também Verstappen. Então vejamos juntos também a classificação, assim podemos analisá-la juntos. Esta é a classificação de pilotos e construtores.
De um lado, temos à esquerda a classificação de pilotos com Piastri 324 pontos, Norris 299, Verstappen 255. E do outro lado, obviamente, a dos construtores, com a vitória do Campeonato de Construtores da McLaren e Mercedes em segundo com 290 pontos, com Ferrari em terceiro com 286. Então a batalha ainda está aberta pelo segundo lugar entre os construtores. Seria fundamental para a Ferrari obter esse segundo lugar nos construtores, que salvaria minimamente esta temporada fracassada. Em dito isso, o Mundial de Pilotos se torna difícil. As corridas passam, os pontos recuperados por Verstappen não são muitos. Então aumentam as chances para Piastri vencer este Mundial que, na minha opinião, está em suas mãos. Veremos como vai, mas Piastri é o candidato N. Para vencer o Mundial de Pilotos. E na batalha, os construtores disputam o segundo lugar entre Mercedes e Ferrari. Atenção, vou mostrar outra coisa. Atenção também para a Red Bull, que tem 272 pontos. Não está muito longe da dupla lá na frente. Se Verstappen se confirmar forte e Mercedes e Ferrari roubarem alguns pontos um do outro, atenção que a Red Bull pode voltar, que aliás a Red Bull está correndo com um piloto, porque vou mostrar a diferença. Verstappen 255 pontos, enquanto, Tsunoda 260 pontos. Tsunoda tem 20 pontos, então toda a diferença está sendo feita pelo Verstappen. Dito isso, vamos ver também as últimas coisas rapidamente. As declarações de Alonso, que me fizeram sorrir bastante. De fato, no meio da corrida, ele fez esta declaração. 34 voltas para o fim. Se falarem comigo a cada volta, eu desligo o rádio. Ele ficou muito bravo. Disse para não falarem com ele. E vamos rever aqui com a expressão de Alonso. Troféu de o herói da corrida. Enfim. Grande Alonso. Porque, pessoal, Alonso no final, apesar de tudo, fez uma boa corrida, na minha opinião, terminando em oitavo, porque a Aston Martin, na sexta-feira, havia mostrado um ritmo que ontem não tinha, e hoje, chegando em oitavo, muita coisa também para Sainz décimo. Galera, começou em último, então grande que também chegou aos pontos, e Bjarman nono com a Haas, consegue mostrar a diferença sobre um piloto experiente como Ocon, então é muita coisa. Estes são alguns dos destaques da corrida. Uma corrida um pouco chata sem Safety e Cara em Singapura resulta em uma corrida chata muito estratégica de fato. Vimos muitos pensando quando parar. Muitas simulações das equipes paradas lentas. Vimos também na Ferrari. Infelizmente chove um pouco no molhado. E vimos também, por exemplo, McLaren. Deve-se dizer que a Mercedes, por outro lado, foi muito rápida nas paradas. Última coisa que digo, depois termino, é que Russell, vimos, teve um ritmo muito bom do começo ao fim, com Verstappen, que, na minha opinião, se não tivesse tido aquele problema no final, talvez pudesse tentar alcançá-lo, mas era difícil. De qualquer forma, a Mercedes está ótima no ritmo e melhorou significativamente em relação aos últimos grandes prémios. Então parabéns a eles pelo trabalho que fizeram. Diga-me a sua opinião nos comentários sobre todos os temas que vimos no vídeo e, obviamente, sobre a corrida de Singapura, sobre o desempenho da Ferrari, sobre o desempenho de Russell, a vitória aqui em Singapura, da vitória do campeonato de construtores para a McLaren e da luta interna entre Norris e Piastri. Estou curioso para ler e responder a todos os seus comentários. Dito isso, lembro que deixem um like, se inscrevam, ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo que sai aqui no canal. Todos os dias tratamos das notícias mais importantes sobre Fórmula 1 e Ferrari. Aqui da Rasta é tudo. Nos vemos em um próximo vídeo.